E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, olha eu aqui de novo, professor Daniel Lustosa, para falar um pouquinho para você de raciocínio lógico matemático, para você que vai fazer a prova da PM do Distrito Federal. Isso mesmo, filezão, sossegadão, banca IADES, ou IAD, se você quiser pronunciar, ou IADES, não é isso? Sem problema, zero problema. Vamos falar de lógica aí, dentro dos assuntos que me compete falar e que nós vamos trabalhar de forma muito tranquila. Primeiro fazendo uma leitura do edital, porque ele não é, de certa forma, tão compreensível, e a partir daí, falando um pouco dos assuntos e resolvendo as questões, porque o que nos interessa é saber como a banca cobra e o que nós podemos fazer em cima disso, tranquilo? Olha aqui na tela comigo, olha aqui, ó, os assuntos que nós vamos trabalhar, tá certo? Olha aqui, compreensão das estruturas lógicas e diagramas lógicos. Compreensão de estruturas lógicas é algo muito vago em termos de edital. E eu posso pensar em várias coisas, mas basicamente eu penso em três coisas. Eu penso em proposição, eu penso em argumento e eu penso em psicotécnico. É o que sobra para mim. Diagramas lógicos já é mais pontual. Eu posso pensar em duas coisas. Os argumentos, que são resolvidos pelo método dos diagramas lógicos, e os conjuntos. Mas dentro do que a banca cobra para nós, não é isso? E pelas questões mais atualizadas que nós temos, nós vamos trabalhar da seguinte forma, olha aí. Nós vamos trabalhar, dentro da compreensão das estruturas lógicas, nós vamos trabalhar os valores lógicos das proposições compostas e as negações de proposição composta. E, nos diagramas lógicos, nós vamos trabalhar os quantificadores. Mas volta lá e vamos falar um pouquinho desses valores, né? Vamos relembrar esses valores de forma prática, pontual e objetiva. Opa, deixa eu pegar aqui a cozinha da caneta. Vamos, filhinho. Isso, eu quero uma cor diferente. Isso, eu quero uma cor azul. Então, olha lá. Conjunção, valor lógico da conjunção. Observe, verdadeiro e verdadeiro, que dá como resultado verdadeiro. Ou seja, a conjunção só é verdadeira se todas as proposições que a compõem forem verdadeiras. Essa é a moral da história. Disjunção, olha lá, falso ou falso, que dá o resultado falso. Logo, a disjunção só é falsa se todas as proposições que a compõem forem falsas. Quando eu falo a conjunção e a disjunção, eu estou falando da proposição composta por conjunção, que é o conectivo e disjunção é a proposição composta pelo conectivo ou. Não é isso? E o e só é verdadeiro se tudo for verdadeiro, e o ou só é falso se tudo for falso. Repete isso é subliminar, fica repetindo a vida inteira. Na hora da prova tu lembra fácil. Aí o condicional, não é isso? Que é o clássico, que todo mundo gosta de falar Vera Fischer. Não gosto da Vera Fischer. Não gosto. Feia, velha, foda-se. Eu gosto de vai, ver, foder, F, fodeu. Outro F. Então o condicional só é falso quando a primeira parte é verdadeira, a segunda é falsa. Essa primeira parte é chamada de antecedente. E a segunda parte falso, que é o chamado de consequente. Então, primeira parte verdadeira, segunda parte falsa. Ou seja, antecedente verdadeiro, consequente falso, dá condicional falso. Do tipo vai foder, fodeu. Essa é a ideia. Tá certo? Disjunção exclusiva e bicondicional, bem tranquilo, não muito cobrado, mas nós temos que saber. E a disjunção exclusiva é verdadeira, observe aqui, quando as proposições têm valores diferentes. E o bicondicional é verdadeiro quando as proposições têm valores iguais. Então, pode acontecer sim, de duas informações falsas, dar um resultado verdadeiro. Isso ocorre no bicondicional e também no condicional, já que lembre-se, o condicional só é falso quando a primeira informação é verdadeira, o antecedente e a segunda é falsa. Então, se nós tivermos num condicional falso, o resultado é verdadeiro sim. Isso são aberrações lógicas? São. Faz diferença na sua vida? Nenhuma. Trate isso como regras, tá certo? Olha aqui para mim. Trate como regra. São regras de vida. Esses dias dando aula no presencial, aí o aluno, eu falei lá de uma regra do número de subconjuntos de um conjunto, não é isso? E a aluna, e é 2 elevado a n, cujo n é o número de elementos do conjunto. Não está no contexto da nossa aula, mas está no contexto que eu vou lhe explicar. Aí a aluna, professor, por que é K2 elevado a n? Obviamente ela não falou com essa voz, né? Estou só dando uma dramatizada aqui. Por que é K2 elevado a n? Eu digo regra. Aí ela, eu digo regra. Ah, tá. Eu digo, faça favor. Aí, pela turma que eu estava, né, pelo contexto, eu disse assim, me diga uma coisa, qual o prazo prescricional para uma ação trabalhista? Aí ela, 2 anos. Aí eu digo, por quê? Porque a lei diz assim. Eu digo, opa, chegamos no ponto. A lei é uma regra. A lei diz que o prazo prescricional para uma ação trabalhista é 2 anos. Então, se você encarar a matemática como leis, que são regras, basicamente você resolve o seu problema. Então,
para cada conectivo, uma valoração, isso são regras, e pelas regras você segue sua vida. Simples, tranquilo, sossegado, de boa, sem maiores problemas. Tranquilo? Vamos voltar ali para falar agora da negação de proposição composta. Essa, bem queridona também. A negação do E. Observe, regra vira um ou, e de quebra, nega tudo. Isso mesmo, negar o E vira um ou, e de quebra, nega tudo. Negar o ou vira E, e de quebra nega tudo. Eu estou falando dos conectivos. Proposição composta por E, virou uma proposição composta por ou. Proposição composta por ou, virou uma proposição composta por E. Isso nas negações, não é isso? E aí, de quebra, além de trocar os conectivos, nega todas as informações. Negação do condicional é uma conjunção, é um E. Mantém o antecedente, nega apenas o consequente. Regras, ó. O nome de tudo isso aqui são regras. Regras. Por isso que o professor faz aquela hashtag do aceita que dói menos. São regras, não tem o que discutir, beleza? Agora olha que coisa interessante. A negação da disjunção exclusiva, que é um bicondicional, só trocando conectivos, sem mexer nas proposições, ou a negação da disjunção exclusiva, com a própria disjunção exclusiva e você nega apenas uma das informações. Não quer dizer que é a primeira informação. Quer dizer que você nega apenas uma das informações. Tá certo? Já a negação do bicondicional é a disjunção exclusiva. Mesma forma, não é isso? Troca um pelo outro sem mexer nas proposições. Ou você nega o bicondicional com o próprio bicondicional, desde que você negue apenas uma das informações. Não é só a primeira informação que nega, é qualquer uma das duas que você pode negar. Tá certo? Então essas são as regras. Em que pese, e aí falar para você desta feita aqui, as duas primeiras negações são as chamadas leis de Morgan. Então, nossa, que letra, hein, professor? Leis de Morgan. Se algum dia ele perguntar sobre as leis de Morgan, você fala que são as negações do E e do O. Tranquilo? Muito bom. Agora nós vamos falar dos diagramas, né? E os diagramas lógicos são basicamente resoluções de argumento. Olha para mim, se liga aqui, olha para mim. Diagramas lógicos, no que nós vamos trabalhar aqui, são as resoluções dos argumentos. Os argumentos são um conjunto de proposições. Observe que antes, no que nós estávamos vendo, valores lógicos de proposição composta e negação de proposição composta, é uma proposição pela outra, um para um, no trabalho direto para a gente fazer. Nos argumentos, nós temos conjunto de proposições e, por esse conjunto, pelo menos duas proposições, uma premissa e uma conclusão, né? E no caso dos diagramas lógicos, são os argumentos que eu resolvo quando tem os quantificadores, o todo, o algum e o nenhum. E basicamente eu represento esses quantificadores, representação de todo A é B, de nenhum A é B e de algum A é B, faço a representação e a partir dessa representação eu resolvo as minhas questões, tá certo? Sempre na ideia de, olha aqui na tela o que eu vou escrever para você. Eu tenho premissas e eu tenho conclusão. E o que eu faço? Observe, deixa eu mudar aqui a cor do pincel. Opa, não é esse azulzinho claro, é feio, azulzinho escuro. As premissas eu represento, as premissas eu represento e a conclusão eu julgo. Observe, as premissas eu represento e a conclusão eu julgo. Então se liga nessa ideia para você não fazer cagada na hora da sua prova, tá certo? As premissas eu represento e a conclusão eu julgo. Essa é a ideia, esse é o cenário, tá? E dentro dessa representação, o que eu vou fazer para representar todo A e B? Em regra, eu coloco o conjunto A dentro do conjunto B, basicamente. Para representar nenhum A e B, eu coloco o conjunto A separado do conjunto B. E para representar algum A e B, que serve de base para a mesma representação de algum A não é B, agora olha para mim aqui, pelo amor de Deus, porque isso é um problema. Porque eu estou dizendo que a representação é a mesma, de modo genérico. E um dia você vai dizer assim, o professor Lustosa falou que algum A e B é igual a algum A não é B. Não falei. Não falei que são iguais. Falei que a representação genérica é a mesma. Presta atenção e não coloca palavras na minha boca. Assuma seus erros se um dia você errar. Mas você não vai errar porque você está prestando atenção. Eu estou falando da representação de algum A e B
é igual a algum A não é B. A representação genérica. E em nenhum momento eu estou dizendo que essas duas informações são iguais. Não, só a representação. Beleza? Volta para a tela que eu vou fazer a representação para ti. Modo genérico é isso aqui. Observe uma parte do conjunto A, pegando uma parte do conjunto B. E aí, nós temos as representações. Para tanto, como eu já lhe falei, eu represento as premissas e eu julgo a conclusão. Diagramas lógicos no que nós vamos trabalhar são os argumentos, na modalidade ou na forma de resolver com esta técnica. Tranquilo? Muito bom! Agora nós vamos trabalhar as questões, porque é o que efetivamente nos interessa. E aí, as questões dizem o seguinte: considerando, já na questão de número 1, todas da banca IADES ou IADES, né? IADES, se eu não estiver enganado, todas do ano de 2017 e do ano de 2016. Mentira, professor, tem uma do ano de 2015, lá, 2 diagramas lógicos para nós fazermos, 0 problema também, nenhum problema para nós trabalharmos ela. Essas são as questões que nós vamos trabalhar. Agora deixa eu apagar, porque eu vou precisar usar o espaço. Então, eu preciso apagar aqui para trabalhar dentro do espaço que nós vamos fazer. Muito bem. Mas só para contextualizar você, para você saber que nós estamos trabalhando dentro daquilo que você precisa. E a questão diz: considerando os principais símbolos dos conectivos utilizados na lógica matemática, assinale a alternativa cujo valor lógico é verdadeiro. Na questão alternativa da letra A, o conectivo é um E, é uma conjunção. E diz que a neve é branca. Em princípio, sim, eu acho que a neve é branca. E 2 é maior que 5, e aí eu sei que não. 5 é maior que 2, ao contrário. E aí no E, eu lembro que o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então a letra A é falsa, porque uma é verdadeira e outra é falsa, é falso. Muito bom. Este símbolo agora na letra B é um ou. Um Vzinho é um ou. Brasília é a capital do Brasil. Verdadeiro. 10 é menor que 8. Falso. Não é isso? Opa, o ou só é falso se tudo for falso. Então se uma das parcelas é verdadeira, opa, esse ou é verdadeiro. Já sei que a minha resposta é a letra B. Vamos conferir as outras alternativas. Condicional. Brasília está no Distrito Federal. Verdadeiro. 100 é maior que 1000. Falso. E aí, no condicional é o vai foder, fodeu. Não é isso? Ó? Vai, do V, foder, do falso, verdadeiro falso, da falso, do tipo fodeu. Fodeu que é falso. Não é isso? Então a letra C não é a minha resposta. Filé. Goiânia está no Distrito Federal. Opa, já começou errado. Falso. Goiânia está no Goiás. Bicondicional, 4 é menor que 12. Verdadeiro. Falso, bicondicional verdadeiro, isso dá falso. Lembra que o bicondicional é verdadeiro quando as proposições que compõem ele têm valores iguais. E aqui elas têm valores diferentes. Uma é falsa e a outra é verdadeira. E aí, no último é um E de novo. São Paulo é a capital do Brasil. Falso. E0 é menor que 1. Verdadeiro. Bom, opa, deixa eu apagar aqui e fazer direito. 0 é menor que 1. Verdadeiro. E falso é verdadeiro, dá falso. Já que o E só é verdadeiro se tudo que o compõe for verdadeiro. Não é o caso aqui. Então, como nós tínhamos visto, a alternativa correta é a alternativa da letra B. Filézão. Olha aqui para mim. Professor, minha questão é só isso mesmo, professor? É, sua questão é só isso. Pode acontecer sim, e sua questão seria só isso na sua prova. E aí, você, ó, nada de braçada rumo ao seu cargo público tão sonhado na PM do Distrito Federal. Beleza? Vamos para a próxima, olha na tela. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição verdadeira. Se liga, tá certo? Porque tem contexto. Essa questão é de uma prova que aconteceu no estado de Minas Gerais. E aí ele diz que Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, verdadeiro. E Rio de Janeiro é a capital do Brasil, falso. E o isso é verdadeiro se tudo for verdadeiro, então aqui é falso. B, Ouro Preto é uma cidade litorânea. Bom, só se ela tiver mudado de estado, porque Minas Gerais não tem praia. Então, Ouro Preto é litorânea, falso. Ou Sete Lagoas é um município paulista. Pode até ter, mas o que eu sei, Sete Lagoas é um município mineiro. E o ou, se tudo for falso, tem como resultado falso. Olha que filé. Se Sabará está na Argentina, aí você pensa assim, Sabará, mas quem é essa pessoa? Não, criatura, Sabará é a cidade, tá certo? Uma cidade do estado de Minas Gerais. Sabará poderia ser uma pessoa também, o Sabará, mas não é o caso aqui, né, do Sabará. O Sabará é a cidade. E se Sabará está na Argentina, falso, então 2 vezes 3 igual a 5, falso. Só que é um se então. O se então é o condicional.
E eu aprendi que o condicional só é falso quando é antecedente verdadeiro, consequente falso. Não é o caso aqui. Então, aceite você ou não, acredite você ou não, o resultado disso aqui é verdadeiro sim. E a minha resposta correta é a letra C. O condicional só é falso se antecedente verdadeiro, consequente falso. Não aconteceu aqui, então ele não é falso. E se ele não é falso, ele só pode ser verdadeiro. Fechou. Acabou a letra C. Vou só conferir a letra D e a letra E. Minas Gerais está no Nordeste. É só se mudar o mapa do Brasil. Então essa informação é falsa. Se, somente se, 2 vezes 3 é igual a 6. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. No bicondicional é falso. O bicondicional só é verdadeiro e suas proposições têm valores iguais. Juiz de Fora está no estado do Rio. Também só se mudar o mapa. Falso. E Belo Horizonte foi a primeira capital de Minas Gerais. Bom, aí a história, me permitam não saber, qualquer coisa eu vou perguntar para o professor Júlio Reis, vulgo Tchê, né? Belo Horizonte foi a primeira capital de Minas Gerais, não lembro, não sei a história que eu estudei, eu não me lembro, não me culpe, mas me ajudou a questão, porque é um E, e o E só é verdadeiro se tudo for verdadeiro, mas como o Juiz de Fora está no Rio é falso, essa informação já é falsa. Ai, professor, você não sabe se Belo Horizonte foi a primeira capital de Minas Gerais? Não, e talvez você também não saiba, então não me culpe, tá certo? E vamos para a próxima, 3. Qual é a negação da proposição? Engenheiros gostam de biólogas e médicos gostam de exatas. Bom, negação do E é um ou. Ou eu tenho na alternativa A, ou eu tenho na alternativa C, ou eu tenho na alternativa D. Então, uma dessas três é a minha resposta. A alternativa B não serve como resposta e a alternativa E não serve como resposta, porque ele é a negação do E com outro E. Só que além de trocar o E por ou, eu tenho que negar tudo. Então eu tenho que dizer que engenheiros não gostam de biólogas ou médicos não gostam de exatas. E isso está na alternativa da letra A. Nossa, professor, olhe para mim. Só isso? É, só isso. Nossa, mas que fácil, professor. E eu sofrendo achando que era difícil? Exatamente. Você sofrendo achando que era difícil. Você precisa confiar mais naquilo que você faz e saber que aquilo que você faz está certo. E, basicamente, fazer o que tem que ser feito, passar no concurso e viver a vida como você gosta e quer. Beleza? Volta para a tela e vamos para a próxima questão. Próxima questão diz assim, opa, essa é interessante. Aqui tem contexto. Aqui a gente tem que fazer uma boa avaliação do que a questão quer. Olha o que ele diz. Paulo afirmou a sua mãe, amanhã só me chame para ir à escola se não chover ou não estiver frio. A mãe de Paulo, conhecedora das regras da lógica, não o chamou no dia seguinte. Neste caso hipotético, no dia seguinte ao pedido de Paulo, é possível que, observe, só me chame se não chover ou não estiver frio. Então, se não chover ou não estiver frio, e eu represento o frio por R, porque eu não gosto de colocar F, que é valor, então me chame. Me chame é M, porque C está de chover e C de chamar, eu vou colocar M. Aí, a mãe do queridão não chamou ele. Olhe para cá, para a tela. Se ela não chamou, essa informação é falsa. E aí, eu quero saber, é possível que, baseado nesse condicional? Olhe para mim. Aqui é contexto. Aqui você tem que ter uma boa interpretação. Aqui entra, efetivamente, os conhecimentos lógicos para o trabalho que a gente tem que fazer. Em regra, na lógica, nós trabalhamos em busca da verdade. Nós trabalhamos em busca da verdade. E eu tenho uma proposição composta e eu, ainda que a questão não tenha me dito, vou trabalhar pela verdade dela e vou buscar a verdade dela. Aí ele diz, se não chover e não fizer frio, me chame. A mãe não chamou. Então, se ela não chamou, essa informação é falsa. E aí, o que eu quero fazer? Ah, professor, mas eu não poderia ver a questão por uma equivalência lógica? Poderia, mas como eu não te falei das equivalências, vamos trabalhar pelo valor. E o valor é fácil, é tranquilo, é sossegado e dá pra gente fazer tranquilamente. Se quiser fazer pelas equivalências, pode fazer também. Ainda que eu não te falei das equivalências aqui, agora, hoje, tá certo? Mas você conhece, você já deve ter visto eu falar dela em outro local, em outro momento, e você sabe o que fazer, caso eu queira fazer por isso também. Mas vamos trabalhar pelo valor, pela ideia, na interpretação e naquilo que você pode fazer. É mais uma alternativa, é mais uma opção para você trabalhar durante a sua prova e resolver a questão dentro daquilo que você precisa, beleza? Então volta para a tela comigo. E aí, pela minha busca incessante pela verdade, tá certo? Se o consequente é falso, o antecedente naturalmente se obriga a ser falso, tá certo? Se obriga a ser falso. E aí, o antecedente é um ou.
E o ou só é falso se tudo for falso. Então, não choveu é falso, não fez frio é falso. Logo, aí eu indo para as alternativas, onde ele diz é possível que, aí ele diz choveu. Opa, choveu é verdadeiro, porque se não choveu é falso, choveu é verdadeiro. E estava frio, verdadeiro. E como aqui é um e, verdadeiro é verdadeiro, dá verdadeiro. Nossa, professor, que filezão, olha aí, fiz. E se eu fizesse pela equivalência, dava, mas eu não falei da equivalência. Então é pelos valores que nós vamos trabalhar. E esse contexto é importante, porque é mais uma opção que você tem para resolver as suas questões em caso de que você precise lançar mão desses conhecimentos da lógica, como a mãe do garoto era conhecedora das regras lógicas. Então, não chove é falso, não faz frio é falso, então chove é verdadeiro, faz frio é verdadeiro, e a letra A falou exatamente isso, então a letra A está correta. Lembra de busca pela verdade, como a mãe dele não chamou ele, consequente do condicional falso, condicional verdadeiro obriga o antecedente a ser falso também. E aí, por antecedente falso, que é uma disjunção, a disjunção só é falsa se tudo for falso. Eu estou dentro do contexto dos valores, resolvendo a minha questão de forma linda, maravilhosa e absoluta. Fechou? Choveu, verdadeiro, mas não estava frio, falso. Mas é e, verdadeiro e falso, dá falso. Não choveu, falso, mas estava frio, verdadeiro. E, verdadeiro e falso, dá falso. Fez sol, opa, ele não falou nada de sol. E estava calor. Ih, fugiu do contexto. Não tenho o que fazer nessa letra D. Não choveu, falso. E não estava frio, falso. Falso e falso dá falso. Ou seja, a alternativa correta é aquela que nós já vimos, a alternativa de letra A. Não discuta, não chore, não reclame, não sofra. Viva a vida de forma tranquila, sossegada e faça o que tem que ser feito. Isso são regras. E aqui eu lhe dei mais uma opção de resolver uma questão que caia nesse sentido. Próxima. Opa, olha aí que filé. Um diagrama lógicozinho. E ele diz assim, considere que C seja o conjunto dos cachorros e que F seja o conjunto dos animais fiéis. E o diagrama a seguir, C dentro de F. O diagrama representa a seguinte proposição. Bom, amiguinhos, a única coisa que eu posso ver aqui é que se o conjunto C está dentro do conjunto F e eu aprendi que essa representação que eu estou acabando de botar para você é todo A é B, então eu posso dizer que todo cão é fiel. E isso está na alternativa da letra A. Todos os cães são fiéis. Acabou, não tenho que discutir, não tenho que sofrer, não tenho que chorar. É só você aceitar, até porque está muito claro e muito evidente aqui a informação. Só para você fazer. Segue. Segue. Beleza? Muito bem. Olha a próxima agora. Diz assim, considere que todos os contadores são estudiosos, alguns contadores são ricos. Acerca dessas proposições, assinale a alternativa correta. Opa! Aqui é aquele argumentinho que eu te falei, olha, duas proposições e as alternativas são as minhas conclusões. Eu vou representar essas proposições que estão no que nós chamamos de premissas, aqui seriam as premissas, tá certo? E vou julgar essa conclusão, que são as alternativas. Todos os contadores são estudiosos. Contadores estudiosos. Está lá. E aí ele diz, alguns contadores são ricos. Alguns contadores são ricos. R de rico. Olha aí. Essa é uma representação. Professor, essa é a única representação? Não, essa não é a única, mas já serve para eu trabalhar. Quer ver? Ele diz assim, alguns estudiosos são ricos. Opa, letra A já está certa. Alguns estudiosos são ricos. Tá certo? Não tem o que fazer. Observe, eu vou lhe mostrar onde tem os estudiosos ricos. Olha aqui, ó. Como ele diz que todos os contadores são estudiosos, então contadores fica dentro do estudioso e alguns contadores são ricos, esses contadores ricos, basicamente, são estudiosos. Então, alguns estudiosos são ricos. Mas ainda tem aqui ó, esse outro pedaço, ó, de estudiosos ricos. Então, para onde você rodar e para o que você fizer, a alternativa A está correta. A alternativa B, C, D e E podem estar certa, só que podem. Tem uma situação, olha aqui para mim agora, o pode não garante. Só que em lógica, uma palavra que eu tenho que usar é a garantia. Tenho que usar, tenho que saber, tenho que viver. A garantia, tá certo? E no que pode, não garante. A letra A, que nós acabamos de fazer, está garantida. Eu lhe mostrei onde está. Nas alternativas B, C, D e E, eu até posso ter a situação acontecendo, mas ela não está garantida. Vou te mostrar já nas alternativas para você dar uma olhada. Segue comigo ali. Olha lá, todos os contadores são ricos. Poderia ser. Observe. Vou fazer um desenho aqui para ti, onde eu colocaria essa situação pela representação das premissas. Ele disse assim, todos os contadores
são estudiosos. E ele disse que alguns contadores são ricos, não é isso? Ah, professor, mas aí não dava, né? Dava assim, ó. Olha os contadores ricos aqui. Professor, mas aí eu só estou dizendo que todos os contadores são ricos. É uma representação possível? Sim. Diga para mim, onde todos são? Alguns podem ser ou não podem? É lógico que pode, se todos são, alguns podem ser. Então essa era uma representação possível, sim. Mas, observe, eu tenho duas representações. Qual é a correta? Basicamente as duas. As duas representações são corretas. E a letra B está presente só em uma das representações, não está presente ou garantida na outra. Já a letra A está garantida nas duas. Porque onde ele diz que alguns estudiosos são ricos, basicamente também eu tenho aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui para ti, ó. Eu tenho um monte de estudioso rico aqui, ó. Tá vendo? Ó? Onde eu estou passando o dedo aqui, fazendo a mancha. Então a letra A está garantida nos dois. A letra B só nesse segundo. Vamos apagar esse desenho para trabalharmos no que precisamos para as outras alternativas, para lhe mostrar que as outras alternativas podem ser, mas o que pode ser não garante. Letra C, não existe estudioso pobre. Opa! Pobre foge de contexto. Ele não falou de pobre, ele falou de rico. Ah, mas o que é pobre não é rico. É verdade. Pois é, mas em tese fique e eu faça referência ao que está no texto. Ainda assim, eu poderia tentar usar, mas não vou me desgastar com essa. Agora ele diz, todos os ricos são contadores. Era possível? Era possível. Quer ver, ó? Contador... Nossa, peraí, botei muito grande o C, era o contrário. Peraí. Vamos lá, desenhar. Aqui, ó, contadores, estudiosos. E aí ele diz que alguns contadores são ricos. E aí, olha o rico dentro dos contadores. E aí agora eu tenho que todos os ricos são contadores. Aí, professor, letra D pode ser, mas não está garantida. Mas a letra A está aqui dentro? Tá, ele diz alguns estudiosos são ricos, olha aqui para mim. Alguns estudiosos são ricos, olha aqui, ó, estudiosos ricos. Os ricos estão dentro dos estudiosos, então alguns estudiosos são ricos. Tranquilo, garantidão no desenho. E aí, vamos apagar para fazer a letra E, se é que a letra E vai ter o que fazer. E aí ele diz o quê? Todos os estudiosos são ricos. Professor, poderia ser? Lógico que poderia. Eu poderia fazer um desenho, tá certo? E esse desenho poderia satisfazer a letra E. Mas não é o caso D. E mesmo que ele satisfizesse a letra E, o outro desenho não satisfaz, mas os dois satisfariam a letra A. Ou satisfazem, não satisfariam no passado, satisfazem no presente a letra A. Então, olhe para mim agora. O seu trabalho em diagramas lógicos, para o que nós estamos fazendo, que é os argumentos que são resolvidos pelos diagramas lógicos, é a garantia. Garantia. Se eu tenho, está correto. Se eu não tenho, está errado. Só tem um probleminha. Esse probleminha você pode cometer. Não vai ser nada sobrenatural. É extremamente humano, mas se você prestar atenção no que eu estou falando, você evita cometer esse erro. O grande problema é que muitas vezes você tenta representar a conclusão também. Só que o seu trabalho não é representar a conclusão. O seu trabalho é julgar a conclusão. Você representa as premissas. Observe que eu representei as duas informações que estão no enunciado. As conclusões eu não representei, que são as alternativas. As conclusões eu julguei a partir dos desenhos que eu fiz. E a letra A está presente em todos os desenhos que eu fiz. Já as outras alternativas estão presentes em apenas um desses desenhos. Mas se eu tenho mais de uma representação, a representação correta são todas elas estão corretas. E a conclusão estará garantida quando estiver presente em todos os desenhos. Esse conceito é importante e isso você tem que saber, tá certo? Então, preste atenção nesse sentido e, pelo amor de Deus, não representa a conclusão, julga a conclusão, representa as premissas, faz o desenho das premissas e a conclusão você olha para ver se ela está presente naqueles desenhos que você fez das premissas. E se você fez 2, 3 ou 4 desenhos, a conclusão só vai estar garantida e só vai tornar o argumento válido, ainda que nós não falamos na ideia em si de validade, mas vai ser a alternativa correta, aquela que estiver presente em todos os desenhos. Se tiver em um deles, mas em outro não, está errado. Não serve. Só serve se estiver presente em todos os desenhos. E observa para ver se ela está presente. Não tenta fazer um desenho em que ela esteja presente. Tranquilo? Essa é a ideia, isso era o que nós tínhamos para ver dentro da compreensão da estrutura lógica e dos diagramas lógicos para as finalidades de lógica do que nós precisamos no que tange o edital da PM do Distrito Federal. Tranquilo, sossegado, de leve, suave, só para você ir agregando conhecimento e chegar na hora da sua prova lembrar. O professor falou isso, dá para fazer assim. Vai lá, resolve, domina a prova, faz o que tu precisa fazer, garante os pontos que tu quer,
garante os pontos que tu precisa, passa no teu concurso e segue a vida naquela tranquilidade, naquele sossego. Beleza? Um abração, fica com Deus e até a próxima. Vamos nessa!